Revelações sobre o inferno. Ouço testemunho ocular sobre a verdadeira existência do inferno. Mary Catherine Baxter foi escolhida por Deus para que o mundo conheça a realidade do inferno. Jesus Cristo apareceu a Mary Baxter em 40 noites consecutivas e levou Mary em um passeio pelo inferno e pelo céu. Ela caminhou com Jesus pelos horrores do inferno e ouviu Jesus conversar com muitas pessoas. Jesus mostrou a ela o que acontece com as almas quando elas morrem e o que acontece com os incrédulos e servos de Deus que não obedecem ao chamado. Marcus Bach afirmou que os livros são muitas vezes referidos como filhos do cérebro, e com razão. Não ao contrário dos filhos de carne e osso, esses irmãos criativos, nascidos por escolha ou acaso, estão destinados a ter vida própria. Suas experiências no mundo os comparam favoravelmente aos de qualquer outra oferta seminal. Todas as emoções humanas são deles, e sem dúvida, seu medo secreto é que um dia possam ser permanentemente engavetados e esquecidos. Ao contrário de outros livros, acredito que o Espírito Santo criou este livro para o tempo atual e para a eternidade. As experiências e as mensagens são de extrema importância para que o corpo de Cristo, eu creio que a unção de Deus repousará sobre este livro e ministrará a cada pessoa que ler estes conteúdos. Este trabalho é dedicado à glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sem os quais este livro não seria possível. Reconheço que sem o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, este livro, nem qualquer outro, seria escrito, que se propõe a lidar com a vida após a morte. Só Jesus tem as chaves do inferno e pagou o preço de nossa entrada no céu. Descobri que escrever este livro foi uma experiência longa, solitária e exigente. Na verdade, o livro esperou vários anos para ser revelado. As revelações do Senhor vieram a mim em 1976. Demorou 8 meses para colocá-las no papel. A própria redação do manuscrito cobria um período de vários anos e colocar as referências bíblicas em ordem, passo a passo, levou outro ano. A finalização do livro levou a maior parte do inverno de 1982 e do ano de 1983. Além disso, por um período de 30 noites, Jesus me levou para o inferno, seguido por 10 noites de visita ao céu. Veja agora que o Senhor estava me preparando para escrever este livro. Quando ainda criança eu sonhava com Deus. Depois que nasci de novo, tive um amor muito forte pelos perdidos e ansiava ver almas salvas. Mais tarde o Senhor apareceu a mim em 1976 e me disse que fui escolhida para uma designação. Ele disse: minha filha, eu manifestarei a você para tirar as pessoas das trevas para a luz, pois o Senhor Deus escolheu você para um propósito, para escrever e fazer um registro das coisas que te mostrarei e te direi. Vou revelar a você a realidade do inferno, para que muitos sejam salvos, para que muitos se arrependam de seus maus caminhos antes que seja tarde demais. Sua alma será tirada do seu corpo por mim, o Senhor Jesus Cristo, e levada ao inferno e a outros lugares que eu quero que você veja. Também te mostrarei visões do céu e de outros lugares e te darei muitas revelações. Para isso você nasceu, para escrever e contar o que te mostrei e disse a você, pois estas coisas são fiéis e verdadeiras. Sua chamada é para que o mundo saiba que existe um inferno e que eu, Jesus, fui enviada para Deus para salvá-los deste tormento. Em março de 1976, enquanto orava em casa, recebi a visita do Senhor Jesus Cristo. Eu estive orando no Espírito por dias, quando de repente senti a própria presença de Deus. O poder dele e a sua glória encheram a casa. Uma luz brilhante iluminou a sala onde eu estava orando e um sentimento doce e maravilhoso tomou conta de mim. Luzes fluíam em ondas, enrolando-se e dobrando umas nas outras e enrolando e saindo umas das outras. Foi uma visão espetacular. E então a voz do Senhor começou a falar comigo. Ele disse: eu sou Jesus Cristo, seu Senhor.
e te desejo dar uma revelação para preparar os santos para o meu retorno e para converter muitos à justiça. Os poderes das trevas são reais e meus julgamentos são verdadeiros. Minha filha, eu te levarei ao inferno pelo meu espírito e lhe mostrarei muitas coisas que desejo que o mundo venha conhecer. Eu aparecerei a você muitas vezes. Eu vou tirar seu espírito de seu corpo e realmente levá-lo ao inferno. Quero que você escreva um livro e conte as visões e todas as coisas que revela a você. Eu e você caminharemos pelo inferno juntos. Faça um registro dessas coisas que eram, que são e que estão por vir. Minhas palavras são verdadeiras, fiéis e confiáveis. Eu sou o que sou e não há ninguém além de mim. Querido Senhor, exclamei, o que queres que faça? Todo o meu ser queria gritar para Jesus para reconhecer sua presença. O melhor que posso descrever é dizer que o amor tomou conta de mim. Foi o amor mais lindo, pacífico, alegre e poderoso que já senti. Os louvores de Deus começaram a fluir de mim. De repente eu queria dar a Ele toda a minha vida para ser usada por Ele, para ajudar a salvar as pessoas de seus pecados. Eu sabia que o Espírito Santo, que na verdade era Jesus, o Filho de Deus que estava lá na sala comigo. Não consigo encontrar palavras para expressar sua presença divina, mas eu sei que foi o Senhor. Eis-me aqui, minha filha, disse Jesus. Vou levá-la pelo meu espírito ao inferno para que você possa ser capaz de fazer um registro da realidade disso, para dizer a toda a terra que o inferno é real e trazer os perdidos das trevas para a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Instantaneamente minha alma foi tirada do meu corpo. Eu saí com Jesus do meu quarto e subimos para cima, no espaço do céu. Eu sabia tudo o que estava acontecendo comigo. Eu vi meu marido e filhos dormindo em nossa casa lá embaixo. Era como se eu tivesse morrido e meu corpo tivesse ficado para trás, na cama, enquanto meu espírito estava subindo com Jesus pelo telhado da casa. Parecia que todo o telhado tinha sido removido para trás e pude ver minha família dormindo em suas camas. Senti o toque de Jesus quando ele disse, não temas, eles estarão seguros. Ele conhecia meus pensamentos. Farei o possível para contar passo a passo o que vi e senti. Alguma das coisas que eu não entendi, o Senhor me dizia o significado da maioria delas, mas algumas coisas ele não me dizia. Eu sabia, então, e sei agora que essas coisas estavam realmente acontecendo, e só Deus as poderia ter mostrado para mim. Louvado seja seu santo nome. Gente, acreditem, o inferno é real. Eu era levada lá pelo Espírito várias vezes durante a preparação deste relatório. Logo estávamos no alto dos céus. Eu me virei e olhei para Jesus. Ele estava cheio de glória e poder, e tal paz fluiu dele. Ele pegou minha mão e disse, eu te amo, não tenha medo, porque eu estou com você. Com isso começamos a subir ainda mais no céu, e agora eu podia ver a terra abaixo. Projetando-se da terra e espalhados em muitos lugares, havia funis girando em torno de um ponto central, e em seguida voltando novamente. Este se movia bem acima da terra e parecia um tipo de furtivo gigante e sujo que se movia continuamente. Ele estava saindo de toda a terra. O que é isso? Perguntei ao Senhor Jesus quando nos aproximamos de um. Estes são os portais para o inferno, disse ele. Nós iremos ao inferno através de um deles. Imediatamente entramos em um dos funis. Por dentro parecia um túnel girando em torno de si como um peão. Uma escuridão profunda desceu sobre nós, e com a escuridão veio um cheiro tão horrível que tirou-me o fôlego. Ao longo das laterais deste túnel havia formas vivas embutidas nas paredes. De cor cinza escuro, as formas podiam se mover, mas ainda estavam presas às paredes. Um cheiro horrível vinha delas, e elas berravam para nós com os gritos mais terríveis. Eu senti uma força maligna e invisível se movendo dentro dos túneis. Às vezes, na escuridão, eu conseguia distinguir as formas. Uma névoa suja cobria a maioria delas.
Senhor, o que são estes? Eu perguntei enquanto segurava firmemente a mão de Jesus. Ele disse: Estes são espíritos malignos prontos para serem expelidos na terra quando Satanás der as ordens. Enquanto descíamos para dentro do túnel, as formas malignas riam e nos chamavam. Eles tentavam nos tocar, mas não conseguiam por causa do poder de Jesus. O próprio ar estava poluído e sujo, e só a presença de Jesus me impedia de gritar de puro horror. E claro, sim, eu tinha todos os meus sentidos. Eu podia ouvir, cheirar, ver, sentir e até provar o mal neste lugar. Na verdade, meus sentidos se tornaram mais sensíveis, e o odor e a sujeira quase me deixaram doente. Gritos enchiam o ambiente quando chegamos perto da base do túnel. Gritaria cortante subia do túnel escuro para nos encontrar. Sons de todos os tipos enchiam o ar. Eu podia sentir medo, morte e pecado tudo ao meu redor. O pior odor que já senti encheu o ar. Era o cheiro de carne em decomposição e parecia vir de todas as direções. Nunca na terra eu senti tanto mal ou ouvi tais gritos de desespero. Logo eu descobriria que esses eram os gritos dos mortos e o inferno estava cheio de seus lamentos. Senti uma rajada de vento maligno e uma pequena força de sucção à nossa frente. Luzes como relâmpagos ou raios estroboscópicos penetravam na escuridão negra e lançavam sombras cinzentas nas paredes. Eu podia perceber a forma de qualquer coisa na minha frente. Eu recuei em choque quando percebi que era uma grande cobra se movendo à nossa frente. Enquanto eu continuava a olhar, eu vi aquelas cobras feias deslizando por toda parte. Jesus me disse: Em breve entraremos na perna esquerda do inferno. À frente você verá uma grande agonia, tristeza patética e horror indescritível. Fique perto de mim e eu lhe darei forças e proteção enquanto atravessamos o inferno. As coisas que você está prestes a ver são um aviso, disse ele. O livro que você escrever salvará muitas almas do inferno. O que você está vendo é real. Não temas, porque eu estarei com você. Por fim, o Senhor Jesus e eu estávamos no fundo do túnel. Nós entramos no inferno. Vou tentar o melhor que puder para contar o que vi e vou contar na ordem que Deus me deu para mim. À nossa frente, até onde eu podia ver, havia objetos voadores passando aqui e ali. Gemidos, sons e gritos lamentáveis enchiam o ar. Mais à frente vi uma luz fraca e começamos a caminhar em direção a ela. O caminho era uma terra seca e empoeirada. Logo estávamos na entrada de um pequeno e escuro túnel. Algumas coisas não consigo colocar no papel. Elas eram horríveis demais para serem descritas. O medo no inferno podia ser sentido, palpado, e eu sabia que não tivesse com Jesus não conseguiria voltar. Na escrita deste livro, algumas das coisas que vi eu não entendia, mas o Senhor conhece todas as coisas, e Ele me ajudava a entender a maior parte do que vi. Deixe-me avisá-lo, não vá a esse lugar. É um lugar horrível de tormentos, dor excruciante, tristezas eternas. Sua alma estará sempre viva, a alma vive para sempre, é o verdadeiro você, e sua alma irá para o céu ou para o inferno. Para aqueles de vocês que pensam que o inferno é aqui na terra, bem, você está certo. É mesmo, o inferno está no centro da terra, e lá há almas atormentadas dia e noite. Não há festas no inferno, nem amor, nem compaixão, nem descanso. Apenas um lugar de agonia além do seu entendimento. A perna esquerda do inferno. Um odor horrível encheu o ar. Jesus me disse: Na perna esquerda do inferno há muitas covas. O túnel se ramifica em outras partes do inferno, mas vamos passar algum tempo na perna esquerda primeiro. Essas coisas que você está prestes a ver sempre estarão com você. O mundo deve saber sobre a realidade do inferno. Muitos pecadores e até alguns do meu povo não acreditam que o inferno seja real. Você foi escolhido por mim para revelar essas verdades a eles. Tudo que eu vou te mostrar sobre o inferno e todas as coisas que eu vou mostrar a você são verdadeiras.
Jesus havia se aparecido a mim na forma de uma luz brilhante, mais brilhante que o sol. A forma de um homem estava no centro daquela luz. Às vezes eu via Jesus como um homem, mas em outras vezes ele estava na forma de um espírito. Ele falou novamente: filha, quando eu falo, o Pai já falou. O Pai e eu somos um. Lembre-se de amar acima de tudo e perdoar uns aos outros. Venha, agora siga-me. Enquanto caminhávamos, os espíritos malignos fugiam da presença do Senhor. Ó Deus, exclamei. O que vem a seguir? Como eu disse anteriormente, eu tinha todos os meus sentidos no inferno. Todos os que estão no inferno têm todos os seus sentidos. Os meus estavam funcionando agora com força total. O medo estava por todos os lados e perigos inexprimíveis espreitavam em todos os lugares. Cada passo que eu dava era mais horrível do que o anterior. Havia portas do tamanho de pequenas janelas abrindo e fechando muito rápido. No topo do túnel, gritos enchiam o ar enquanto muitas criaturas malignas voavam por nós, para cima e para fora das portas do inferno. Logo estávamos no fim do túnel e eu estava tremendo de medo por causa do perigo e do medo ao nosso redor. Eu estava tão agradecida pela proteção de Jesus. Agradeço a Deus pelo seu poder onipotente para nos proteger. Mesmo nas profundezas do inferno, mesmo com aquele escudo protetor, continuei pensando: não a minha vontade, Pai, mas a sua seja feita. Olhei para meu corpo pela primeira vez, percebi que estava em forma de espírito, e minha forma era na forma de mim mesmo. Eu me perguntei o que viria a seguir. Jesus e eu saímos do túnel para um caminho com grandes faixas de terra de cada lado. Havia buracos de fogo em todos os lugares, tanto quanto os olhos podiam ver. Os buracos eram de mais ou menos 1,20 m de largura e 90 centímetros de profundidade, e era em formato de uma tigela. Jesus diz: há muitos buracos como esses na perna esquerda do inferno. Venha, vou mostrar-lhes algum deles. Fiquei ao lado de Jesus na trilha onde estávamos e olhei para um dos buracos. Enxofre foi incorporado na parede da cova e brilhava vermelho como brasas de fogo. No centro do buraco estava uma alma perdida que morreu e foi para o inferno. O fogo começava no fundo do buraco e varria para cima e vestia a alma perdida em chamas. Em um momento o fogo se reduzia às brasas e então rapidamente varria de volta a alma atormentada no buraco. Olhei e vi que a alma perdida no buraco estava enjaulada dentro de uma forma de esqueleto. Meu Senhor! Eu exclamei com a visão. O Senhor não pode deixá-los sair? Quão terrível era a visão, eu pensava. Isso poderia ser eu disse. Senhor, como é triste ver e saber que uma alma vivente está lá dentro. Ouvi um grito vindo do centro do primeiro fosso. Eu vi uma alma em forma de esqueleto chorando. Jesus, tenha piedade. Ó Senhor, eu disse. Era a voz de uma mulher. Eu olhei para ela e queria puxá-la para fora do fogo. A visão dela partiu meu coração. A forma esquelética de uma mulher, com uma névoa cinza suja por dentro, estava falando com Jesus. Em estado de choque, eu a ouvi. A carne em decomposição pendurada em pedaços de seus ossos, enquanto queimava, caía no fundo do buraco. Onde antes eram seus olhos, agora eram apenas órbitas vazias. Ela não tinha cabelo. O fogo começava em seus pés em pequenas chamas e crescia à medida que subia sobre seu corpo. A mulher parecia queimar constantemente, mesmo quando as chamas eram apenas brasas. Do fundo dela vinham gritos e gemidos de desespero. Senhor, Senhor, quero sair daqui. Ela continuava estendendo a mão para Jesus. Olhei para Jesus e havia grande tristeza em seu rosto. Jesus me disse: minha filha, você está aqui comigo para deixar o mundo saber que o pecado resulta em morte e que o inferno é real. Olhei para a mulher novamente e vermes rastejavam para fora dos seus ossos e seu esqueleto. Eles não eram queimados pelo fogo. Jesus disse: ela sabe e sente aqueles vermes dentro dela. Deus tenha piedade. Eu chorei quando o fogo atingiu seu pico
E a terrível queima começou mais uma vez. Grandes gritos e profundos soluços abalaram a forma desta mulher. Alma, ela estava perdida. Não havia saída. Jesus, por que ela está aqui? Eu disse em voz baixa, pois eu estava muito assustada. Jesus disse, vem. O caminho que estávamos era tortuoso, entrando e saindo dentre esses poços de fogo, como tanto quanto eu podia ver. Os gritos dos mortos-vivos, misturados com gemidos e gritos hediondos, chegavam aos meus ouvidos de todas as direções. Não havia momentos de silêncio no inferno. O mau cheiro dos mortos e carne em decomposição pairava pesadamente no ar. Chegamos ao próximo buraco. Dentro desta cova, que era do mesmo tamanho da outra, estava outra forma de esqueleto. Uma voz de homem gritou do buraco, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Só quando eles falavam, eu sabia se a alma era um homem ou uma mulher. Grandes soluços de lamento vieram deste homem. Sinto muito, Senhor Jesus. Perdoe-me. Tire-me daqui. Estou neste lugar de tormento há anos. Eu imploro, deixe-me sair. Grandes soluços chacoalharam sua estrutura esquelética enquanto implorava. Por favor, Jesus, deixe-me sair. Eu olhei para Jesus e vi que ele também estava chorando. Senhor Jesus, o homem gritou do poço ardente. Já não sofri o suficiente pelos meus pecados? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Jesus disse, está escrito, o justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores e incrédulos terão sua parte no lago de fogo. Você não acreditou na verdade. Muitas vezes meu povo foi enviado a você para mostrar o caminho, mas você não quis ouvi-los. Você ria deles e recusou o evangelho. Mesmo que eu tenha morrido em uma cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Meu pai deu a você muitas oportunidades de ser salvo, se apenas você tivesse ouvido. Jesus chorou. Eu sei, Senhor, eu sei, o homem exclamou. Mas eu me arrependo agora. É tarde demais, disse Jesus. O julgamento está definido. O homem continuou. Senhor, alguns do meu povo estão vindo para cá, pois eles também não se arrependem. Por favor, Senhor, deixe-me dizer-lhes que devam se arrepender de seus pecados enquanto estão ainda na terra. Eu não quero que eles venham aqui. Jesus diz, eles têm pregadores, mestres e presbíteros, todos ministrando o evangelho. Eles vão dizer a eles também têm as vantagens dos modernos sistemas de comunicação e muitas outras maneiras de aprender de mim. Enviei-lhes obreiros para que crescem e fossem salvos. Se eles não acreditarem quando ouvirem o evangelho, também não serão persuadidos, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Com isso, o homem ficou muito zangado e começou a praguejar. Palavras malignas e blasfemas vieram dele. Eu olhei com horror quando as chamas subiram e sua carne morta e em decomposição começou a queimar e cair. Dentro desta casca morta de um homem, eu vi sua alma. Parecia uma névoa cinza suja e enchia o interior de seu esqueleto. Voltei-me para Jesus e gritei, Senhor, que horror! Jesus disse, o inferno é real. O julgamento é real. Eu os amo tanto, minha filha. Este é apenas o começo das coisas assustadoras que tenho para te mostrar. Há muito mais por vir. Diga ao mundo por mim que o inferno é real, que os homens e mulheres devem se arrepender de seus pecados. Venham comigo, devemos continuar. No poço ao lado havia uma mulher muito pequena que parecia ter cerca de 80 anos. Eu não posso dizer como eu sabia a idade dela, mas eu sabia. A pele foi removida de seus ossos pela chama contínua, e apenas os ossos permaneceram com uma alma de névoa suja dentro. Eu observei como o fogo queimava. Logo havia apenas os ossos e os vermes rastejando para dentro que o fogo não podia queimar. Senhor, que terrível, chorei. Não sei se posso continuar, pois isso é terrível além da crença. Como até onde meus olhos podiam ver, as almas estavam queimando em poços de fogo. Minha filha, é por isso que você está aqui. Respondeu Jesus, você deve conhecer e dizer a verdade sobre o inferno. O céu é real, o inferno é real. Venha, devemos continuar. Eu olhei de volta para a mulher, seus gritos eram tão tristes. Enquanto eu a observava, ela colocou suas mãos esqueléticas juntas,
como se estivesse em oração. Eu não pude deixar de chorar. Eu estava em uma forma de espírito e eu estava chorando. Eu sabia que as pessoas no inferno também sentiam todas essas coisas. Jesus conhecia meus pensamentos. Sim, filha, ele disse. Elas têm. Quando as pessoas vêm aqui, elas têm os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Elas se lembram de suas famílias e amigos e todas as vezes que tiveram a chance de se arrepender, mas se recusaram a fazê-lo. A memória está sempre com elas. Se ao menos elas tivessem crido no Evangelho e se arrependido diante dele antes que fosse tarde demais. Olhei para a senhora mais uma vez, e desta vez notei que ela tinha apenas uma perna, e parecia haver buracos perfurados em seus ossos do quadril. O que são esses, Jesus? Perguntei. Ele disse, minha filha, enquanto ela estava na terra, ela teve câncer e estava com muita dor. Uma cirurgia foi feita para salvar sua vida. Ela foi uma senhora amarga por muitos anos. Muitos do meu povo foram orar por ela e dizer-lhes que eu poderia curá-la. Ela dizia, Deus fez isso comigo. E ela não se arrependia e não acreditava no Evangelho. Ela até me conheceu uma vez, mas com o tempo ela veio a me odiar. Ela disse que não precisava de Deus e não queria que eu a curasse. Eu clamava por ela, ainda querendo ajudá-la, querendo curá-la e abençoá-la. Ela virou as costas para mim e me amaldiçoou. Ela disse que não me queria. Meu espírito implorou a ela. Mesmo depois que ela tinha virado as costas para mim, ainda tentei atraí-la pelo meu espírito, mas ela não quis ouvir. Afinal, ela morreu e veio para cá. A senhora clamou a Jesus, Senhor Jesus, por favor, perdoe-me agora. Sinto muito por não ter me arrependido enquanto estive na terra. Com grandes soluços, ela clamou a Jesus. Se ao menos eu tivesse se arrependido, antes que fosse tarde demais. Senhor, ajude-me a sair daqui. Eu te servirei, eu serei boa. Já não sofri o suficiente? Porque esperei até ser tarde demais? Oh, porque eu esperei até que seu espírito parasse de lutar por mim? Jesus disse a ela, você teve chance após chance de se arrepender e me servir. A tristeza estava escrita em todo o rosto de Jesus enquanto nos afastávamos. Enquanto observava a senhora chorar, perguntei, Senhor, o que vem a seguir? Eu podia sentir o medo por toda parte. Tristeza, gritos de dor e uma atmosfera de morte estavam em todos os lugares. Jesus e eu caminhamos com tristeza e pena para o próximo poço. Somente pelo seu poder eu podia continuar. De longe eu ainda podia ouvir os gritos de arrependimento da senhora implorando por perdão. Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudá-la, pensei. Pecador, por favor, não espere até que o Espírito de Deus pare de lutar por você. No poço seguinte estava uma mulher de joelhos, como se procurasse alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Seus ossos estavam aparecendo e seu vestido rasgado estava pegando fogo. Sua cabeça era careca e havia apenas buracos onde seus olhos e nariz deveriam estar. Um pequeno fogo queimava em torno dos seus pés, onde ela estava, e ela arranhava as paredes do poço de enxofre. O fogo agarrava-se às suas mãos e a carne morta continuava a cair à medida que ela cavava. Tremendos soluços a sacudiam. Ó Senhor, ela gritou. Eu quero sair. Enquanto observávamos, ela finalmente chegou ao topo do poço com seus pés. Eu pensei que ela ia sair quando um grande demônio com grandes asas que pareciam estar quebradas no topo e penduradas nas laterais correu a ela. Sua cor era preto acastanhado e ele tinha cabelo por toda a sua grande forma. Os olhos dele estavam bem para trás em sua cabeça e ele era do tamanho de um grande urso pardo. O demônio correu até a mulher e a empurrou com força para trás no poço e no fogo. Eu assisti com horror enquanto ela caía. Eu senti muito por ela. Eu queria tomá-la em meus braços e segurá-la, pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá. Jesus conhecia meus pensamentos e disse, minha filha, o julgamento foi feito. Deus falou. Mesmo quando ela era criança, eu a chamei para se arrepender e me servir. Quando ela tinha 16 anos, fui até ela e disse, eu te amo, entrega sua vida a mim, vem e siga-me, pois eu a chamei para um propósito especial. Chamei-a
toda a sua vida, mas ela não quis ouvir. Ela disse: algum dia te servirei. Não tenho tempo para o Senhor agora. Sem tempo, sem tempo. Eu tenho minha vida divertida. Não há tempo. Não há tempo para te servir, Jesus. Amanhã eu vou. O amanhã nunca veio, pois ela esperou muito tempo. A mulher clamou a Jesus: minha alma está verdadeiramente atormentada. Não há saída. Eu sei que eu queria o mundo em vez de ti, Senhor. Eu queria riquezas, fama e fortuna e consegui. Eu poderia comprar qualquer coisa que quisesse. Eu era minha própria patroa. Eu era a mulher mais bonita e mais bem vestida do meu tempo. Eu tinha riquezas, fama e fortuna, mas descobri que não poderia levá-las comigo em morte. Ó Senhor, o inferno é horrível. Não tenho descanso nem de dia nem de noite. Estou sempre em dor e tormento. Ajude-me, Senhor. Ela chorou. A mulher olhou para Jesus com tanto desejo e disse: meu doce Senhor, se eu tivesse te ouvido, vou me arrepender disso para sempre. Planejei servir a ti algum dia, quando estivesse pronta. Eu pensei que o Senhor sempre estaria lá para mim. Mas como eu estava errada, eu era uma das mulheres mais procuradas do meu tempo pela minha beleza. Eu sabia que Deus estava me chamando para me arrepender. Toda a minha vida ele me atraiu com laços de amor. E eu pensei que poderia usar Deus como usei todo mundo. Ele sempre estaria lá. Oh, sim, eu usei Deus. Ele se esforçava tanto para me fazer servir a Ele, enquanto o tempo todo eu pensava que não precisava dele. Como eu estava errada, pois Satanás começou a me usar e conseguia servir a Satanás cada vez mais e mais. No final, eu o amei mais do que a Deus. Eu amava pecar e não me voltava para Deus. Satanás usou minha beleza e meu dinheiro, e todos os meus pensamentos se voltaram para quanto poder ele me daria. Mesmo assim, Deus continuou a me atrair. Mas eu pensava: eu tenho o amanhã, o dia seguinte. Então um dia, enquanto andava de carro, meu motorista bateu em uma casa e eu morri. Senhor, por favor, deixe-me sair. Enquanto ela falava, suas mãos e braços esqueléticos estendiam-se para Jesus, enquanto as chamas continuavam a queimá-la. Jesus disse: o julgamento está dado. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto nos movíamos para a próxima cova. Eu estava chorando por dentro sobre os horrores do inferno. Querido Senhor, eu chorava. O tormento é muito real. Quando uma alma chega aqui, não há esperança, nem vida, nem amor. O inferno é muito real, sem saída, pensava. Ela vai queimar para sempre nessas chamas. O tempo está se esgotando, disse Jesus. Nós voltaremos amanhã. Amigo, se você está vivendo em pecado, por favor, arrependa-se. Se você nasceu de novo e virou suas costas para Deus, arrependa-se e volte para Ele agora. Busque a santidade e defenda a verdade. Acorde e levante-se antes que seja tarde demais. Você poderá passar a eternidade com o Senhor no céu. Jesus falou novamente: o inferno tem um corpo, como uma forma humana, deitado de costas no centro da terra. O inferno tem a forma de um corpo humano, muito grande e com muitas câmaras de tormento. Lembre-se de dizer às pessoas da terra que o inferno é real. Milhões de almas perdidas estão aqui, e mais estão chegando todos os dias. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Essa será a segunda morte.